Olá, galera. Muito bem-vindos a mais um episódio do Cria Edu, um podcast criado pela Criação CC para a gente debater aí sobre marketing, educação, tecnologia e gestão. Para falar mais um episódio, a gente trouxe aqui um convidado super especial, que é o Rodrigo Maurício Ulrich, que é diretor do Colégio SEAT, Alberto Torres, aqui da cidade de Lajeado, e também o Pitol, meu sócio, para trazer uma vertical um pouco mais sobre tecnologia nesse mundo aí de educação, né? Então, a gente está muito feliz aqui pela tua presença, Rodrigo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Se quiser fazer uma breve introdução, falar um pouquinho de ti, já engatar um pouquinho como é que é a tua história dentro do SEAT, como é que, né, você chegou até hoje como diretor da escola. Para a gente também sempre é uma alegria, né, poder levar isso que é tão nosso de sociedade, que é a educação, e fazer uma transversal aí, quase que direta com a questão da comunicação, sempre é muito bacana. Então, parabéns por pensar esse espaço também para a gente aí como escola, e obrigado, né? Bom, educação, sou um entusiasta, né? Sou filho de professora, fui alfabetizado pela minha mãe. Tenho origem no interior, meu pai foi citricultor, né? E ambos, na sua atuação comunitária e de trabalho, tudo sempre valorizaram muito a educação. E já muito cedo, na minha formação, numa das escolas da nossa rede sinodal, que prepara líderes, prepara professores para o mundo aí, né? Eu fui um deles e sempre muito instigado para essa responsabilidade que é formar pessoas, formar cidadãos para a sociedade, para o mundo. E isso foi para minha veia, eu diria, né? E sempre encarei muito desafios, assim, né? E escola é um espaço para isso, assim, né? Às vezes a gente até romantiza um pouco a educação no sentido de um espaço pleno, de um espaço paraíso, né? Algo e escola é a vida como ela é, né? Nós, para nos desenvolvermos, passamos por realizações, por satisfações, por atingimento de objetivos, e que é o aprender essencialmente numa escola. E para isso, naturalmente, também se apresentam aí desafios, né? Então isso sempre me instigou muito e me motiva muito, me mobiliza muito, né? Que é o aprender vivendo, o aprender sendo você mesmo nos seus potenciais, nas suas virtudes, e a escola tem esse papel aí, né? De ser mola mestra, eu diria, mobilização de fato para o aprendizado, o desenvolvimento desse sujeito. Né? Legal. Rodrigo, me fala um pouquinho, quantos anos tu já está no SEAT? Tu passou em outras cadeiras Isso, lá até chegar na direção? é Como muito foi? interessante, né, a minha história também com o SEAT, né, que hoje já tenho assim orgulho por tudo isso também. Eu venho para a região, para o Vale do Taquari, nesse projeto do SEAT de ampliação territorial, eu diria, né, que é com a unidade Região Alta em Roca Sales. Então encaminhamos muitas questões lá à época, né, e depois passei a ter uma atuação mais pontual também em Lajeado, com alguns também desafios e potencializar algumas questões do seu DNA como escola também aqui em Lajeado. E aí que se deu todo o meu caminho, né, que agora já está indo, eu estava falando esses dias ainda, né, para quase 20 anos dessa relação com o SEAT em 2027, né, que venho trilhando junto com as pessoas, né, a escola é comunitária, então os colegas dos mais variados setores têm um papel fundamental na gestão da escola. Isso também se amplia, né, com as famílias, com os pais. O colégio surge, é fundado com uma ideia, um propósito de famílias, né, portanto elas participam ativamente, é uma comunidade escolar bastante intensa, e assim os estudantes, eles vêm com esse exemplo dos adultos, dos profissionais e dos pais, de intensidade, de realização, de transpor, né, enfim, de realizar mesmo, né? É muito Legal. interessante. Boa. Pitol, tu que é suspeito aí, que tem o teu pequeno lá no SEAT, te apresenta um pouquinho, que nem todo mundo te conhece ainda, mas fala um pouquinho também como é que é a tua relação agora como tendo um pequeno lá no dia a dia no SEAT, né? Boa. Bom,
Então, eu sou Eduardo Pitol, um dos fundadores aqui da Criação CC, sou o responsável aí pela parte mais de tecnologia do negócio e sou um pai recente aí, tenho um pequeno aí de 2 anos e logo veio essa necessidade aí, né, de achar um espaço, né, onde a gente pudesse deixar o nosso filho, assim, e sou suspeito bastante para falar, né, a gente já tem uma relação com o SEAT aí de alguns anos, né, e quando a gente foi escolher colégios, assim, a gente ficou muito feliz com o que a gente viu lá, e eu acho que o que o Rodrigo traz aqui faz bastante sentido nessa questão da família, né, um colégio muito preocupado com o ambiente não só dentro das paredes do colégio, né, mas como isso vai para fora e quem está fora estar tranquilo, né, de deixar os seus filhos lá. E está sendo muito, muito bom, assim, poder contar, né, com a estrutura do SEAT. A gente tá bem feliz com esse movimento e só agradecer por tudo aí já de antemão. Massa, muito bom. Rodrigo, o SEAT tem mais de 130 anos, confere? Isso, 135 em janeiro de 27 agora, completaremos 135. Bom demais. E me fala um pouquinho como que tu está vendo assim, os desafios atuais assim, para uma instituição de mais de 130 anos, como que tá, né, quais são os maiores desafios que tu vê hoje a nível de poder gerir aí uma escola, questão de captação de aluno, gestão financeira, concorrência, regulação, como que são os desafios hoje para quem é da área, né, e já está talvez enfrentando desafios parecidos com o de vocês, né? É muito interessante, né? Porque como todos os outros setores da sociedade, ou como é a sociedade, há questões muito paradoxais, né? Então, quando a gente pensa em desafios, me ocorre muito oportunidades, né? E situações que a gente vive e que nos mobilizam até em termos do que a gente sente, elas muitas vezes podem nos trazer recados e ideias que, num primeiro olhar, parecem paradoxais, como eu disse, né? Então, um desafio. Vamos pensar recentemente, agora tu falou uma das questões da regulação, né? Houve a decisão aí no Brasil da questão do celular nas escolas, né? O primeiro sentimento que te dá, de novo sobrou para a escola, né? Poxa, agora vem de novo a escola que tem que cuidar, a escola que tem que... Daí você pensa mais um pouco, você alcança uma possibilidade de olhar para isso como, poxa vida, né? Os políticos, enfim, a sociedade, no seu jeito de agir e fazer, em alguma medida, reconhece na escola o lugar de porto seguro. Esse lugar vai saber o que fazer com o celular. Esse lugar vai dar o tratamento adequado que nós, como sociedade, não estamos conseguindo. Boa. Então, daí vai dizer, foi um desafio? Pô, é um desafio. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade, é uma chance de que você tem como instituição de dar as caras de como as coisas vão acontecer e como elas devem ser enfrentadas e realizadas, né? Então, eu olho muito por aí, assim, né? Eu acho que tem muito disso, né? Do quanto a escola, de fato, é porto seguro. E para isso, ela não pode dançar como a música toca, ela não pode surfar a onda como a onda está andando, ela não pode perder o seu lugar na sociedade, né? A escola tem um lugar na sociedade. E este lugar, ele é o mesmo quando a gente pensa em milênios, a gente pensa em centenas de anos, né? Agora sim, ela é viva, ela se transforma, tem um educador, né, estudioso que traz um conceito muito interessante que é o da metamorfose, né? Ou seja, você não precisa resetar a escola, né? Você pode transformar ela. Uhum. Muito bom. Acho que só complementando, acho bem interessante esse ponto, porque não é... A gente vende algo funcionando, as pessoas acham agora vou simplesmente pegar e dizer como é que muda tudo e todo mundo vai automaticamente se adaptar a isso, né? Sem entender que a nossa cognição não permite a gente fazer uma transição abrupta, né, de alguma coisa, né? E aí também traz ali o ponto dos desafios, a gente encontra oportunidades dentro de desafios conforme a perspectiva que a gente olha para os problemas né, e para os desafios que a gente tem, né? Então,
Nós também, enquanto gestores de negócio, a gente vê, pô, tipo, agora a gente tá passando por uma reforma tributária, a gente tem inteligência artificial também moldando, modificando como o modo de trabalho funciona. E aí uma das coisas que eu sinto dentro do colégio, assim, é a questão da estrutura. Quando vocês trabalham muito o diálogo, estão sempre buscando... Não é antecipar coisas que vão acontecer, a gente não tem controle sobre isso, mas o fato de estar reforçando a visão que vocês têm, o que vocês acreditam, facilita e amortece quando vocês precisam fazer uma mudança, né? Isso é muito bacana, assim, né? Eu acho que, de novo, o lugar da escola, assim, como agente, como dispositivo social, eu diria, né? A gente está o tempo todo buscando a excelência, né, buscando assim o melhor da realização, sem dúvida, né? Mas isso não pode nos enviesar, não pode nos cegar em perdermos a humildade, né? Aliás, tudo na escola educa, tudo que você faz educa. Então, isso pode nos levar, então eu tenho que ser perfeitinho, tudo vai dar certo. Se eu tiver essa máxima, eu estou ensinando uma criança e um jovem a quê? Algo irreal, né? Então, como é que ele percebe como a escola lida com as coisas, né? Como é que a escola enfrenta problemas, desafios, como é que a escola enfrenta oportunidades, né? E aquilo que está posto como algo que sim possa fluir, então, de forma mais natural. E realmente daí perpassa muito para o diálogo, né? E a gente tem trabalhado também outra questão que é diferenciar o complicado do complexo. Às vezes a gente olha o complexo pejorativamente até, né? Ai, que complexo, né? E o complexo é humano, é social, é natural e tem suas vantagens muitas vezes, né? Agora, reconhecer a complexidade como algo talvez que não necessariamente é cartesiano, né? Complexo, solução. Não, há questões que nós podemos compor para seguirmos, né? E isso perpassa a conversa, o diálogo, ora sim, de forma antecipada, por vezes talvez de forma tardia, mas sempre presumindo este olhar, assim, vamos buscar a excelência, mas também sempre buscando um autoconhecimento institucional e das suas pessoas para aquilo que é virtude, potencial e para aquilo que é também nossa dificuldade, aquilo que a gente precisa trabalhar mais, né? Voltando até isso do própria questão do celular, daqui um pouco socialmente a gente, e por isso paradoxal, né? Você está falando a escola como porto seguro. Então eu estou dizendo, a escola tem a solução. Pode ser que alguém pense assim, o que agora o diretor vai dizer? O que a escola vai dizer ou fazer, né? E daí vem a escola e reúne os alunos, reúne os pais e os professores. E aí, o que nós vamos fazer com essa lei? Tá, mas você não tinha? Pois é, essa é uma atitude solução de lidar com a complexidade. Bom, eu, diretor, não detenho todo o conhecimento e todo o saber e todas as ideias para dizer o que se faz agora com o celular e com uma lei que te obriga a algumas coisas. Bom, esta lei, este movimento, que é um mecanismo de sociedade, uma lei, ela diz sobre ti, sobre mim, e vamos sentar então e o que nós vamos fazer com isso. Então isso é uma atitude bem seatiana, eu diria, né? Bem própria do SEAT. Boa expressão, seatiana. Não, e tu trouxe bons pontos, essa questão gosto da palavra metamorfose, né? Que de fato nossa natureza, às vezes, buscando segurança, a gente acha que vamos achar um contexto ali que não vai ter mudanças, né? Mas a regra da vida é que a mudança é eterna, né? Então, bom que vocês conseguem preparar aí a nível, não só os alunos, mas os pais também, né? Trazer eles para esse diálogo, enfim, como evoluir juntos, né? Como sociedade, dado as mudanças que vão ser constantes, né? Muito bem. Rodrigo, vamos aprofundar um pouquinho aqui sobre mais a brasa para o nosso dia a dia, que também é um pouquinho de marketing, né? Como que é hoje essa configuração lá dentro do SEAT? Vocês têm um time interno, tem agência externa? Como que vocês lidam com essa questão? E até sei que vocês hoje são uma referência até, né, aqui na região aqui do Vale do Taquari, enfim, de escola, né? Mas como que é essa busca para vocês de captação de alunos, enfim, como que é essa gestão de vocês entre
marketing, resultados, enfim. Você fala um pouquinho mais como é que é essa configuração lá de vocês hoje. Isso, eu diria o primeiro ponto, né, e para nós isso é bastante caro, assim, é de novo reconhecer que tudo que você faz como escola educa, né? Tudo você está ensinando. Óbvio que em primeiro plano uma criança e um jovem, mas de fato a sociedade, como você mencionou, os pais, a família e nós mesmos, né? Nós como profissionais da educação estamos sempre nos desenvolvendo, né? Então quando pensa a comunicação da escola, ela tem que ter essa máxima. O que eu fizer, ela educa, ela ensina, né? Recentemente a gente refletiu sobre campanhas de matrículas. Hoje a gente nem faz assim mais aquele lançamento da campanha de matrículas. Ela é constante, ela é permanente, né? Os diferentes canais da escola, né? E ali a gente se deu conta num dado momento, não tão recente, mas num passado aí, onde isso está mais forte também no setor da educação, se eu vender na mídia, no marketing, uma escola paraíso, uma escola plena, escola perfeita, eu estou ensinando, eu estou lidando como com as pessoas, né? Com os pais, eu estou lá pensando, esse pai está inseguro com os temas tão contemporâneos hoje, trabalho, relacionamento, emprego, futuro. Esse pai tá pensando sobre tudo isso. E daí vem a escola e diz: aqui é o mundo perfeito, aqui é o paraíso, aqui é o futuro, aqui isso, aqui aquilo. Inconscientemente, esse pai vai pensar: meu Deus, solução para os meus problemas. Para as minhas, é lá que eu vou. Bom, chegando na escola, você não vai viver só conceitos A's, B's, só momentos de alegria e nossa, hoje foi tudo bem com todos os professores, hoje foi tudo bem com todos os colegas. Claro que, na maioria das vezes, isso é a realidade. Mas também vai ter um conceito, uma prova que não foi tão bem, algo que eu não entendi muito bem, algo que o professor, né? E daí o pai vai pensar: poxa, mas não é bem aquilo que eu vi. Poxa, eu vim para cá, achei que aqui tudo era... Nem tudo, né? A vida não é assim. Mas daí como é que nós lidamos com essas coisas? Como é que nós resolvemos conflito? Como é que o jovem, a criança é ferramentada, digamos, e é ouvida e tem a capacidade dela mesma escutar também para resolver essas coisas? Então isso me parece uma máxima. Quando pensa em comunicação, isso tem que estar presente. O que eu fizer em relação a isso, eu vou estar, primeiramente, educando crianças e jovens sobre isso e vou estar moldando uma sociedade. Esse é o poder da escola, né? Então, me exige muita ética na hora de fazer isso, né? De como é que eu... E é desta maneira, né? Daqui a pouco alguém vai dizer assim: mas o que o diretor está falando aí, então é talvez uma escola que não tem site, uma escola que não tem rede social, não posta coisas, não se comunica através desses canais de forma alguma. Nós entramos de cabeça nesse mundo, né? Mas com esse olhar. Né? Aquilo que eu, de fato, vou fazer, com que intencionalidade, com que respeito a criança, o jovem e as pessoas, né? E, de fato, podendo trazer aquilo que é de escola. É a interação, é o integrar, né? Estar juntos para realizarmos, né? Então, a comunicação entra com este papel. E um outro ponto importante sobre isso para nós, né? Nós vivemos como Vale do Taquari e Lajeado uma recepção, eu diria, de muitas pessoas de outros lugares, né? Então hoje é comum para nós, né? Um pai do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, que nos conheceu primeiro pelo site, pela rede social, por estes canais. E ele está vindo para Lajeado e o primeiro lugar que ele encontrou, o SEAT foi por ali. Eventualmente, sim, um conhecido que estava, enfim, que também entra depois no radar, vem para a cidade, conversa com o Pitol, conversa com outro setor, e, não, tá, então essa é a escola, né? E daí senta lá. Recentemente, né, nós tivemos a aprovação do currículo internacional IB, e na semana passada nós atendemos uma família do noroeste do estado que foi para a internet e pesquisou escolas internacionais no Rio Grande do Sul. E apareceu o SEAT.
E ela citou isso, que não tem relacionamento com o Vale do Taquari, não tem relacionamento com o Lajeado, e veio nos visitar. E daí ela nos disse ainda, nós estamos buscando o nosso filho que está fazendo um intercâmbio, ele não está sabendo ainda, que nós queremos que na nona, no ensino médio, ele mude e venha para uma escola internacional. Foram buscar o filho, né, e na volta já fizeram contato com o nosso setor de matrícula e disseram, podemos passar aí, porque falamos para ele e ele já se entusiasmou. Olha aí. Então é um exemplo, né, de que é sim hoje um canal e Lajeado expandiu-se, né, o Vale, assim, e o SEAT sempre foi assim também, né? É uma escola com posicionamento estadual, é uma escola hoje então com esse reconhecimento internacional, precisa reconhecer a importância desses canais. Como disse antes, não posso me atirar, não posso dançar como a música toca, não posso surfar simplesmente como a onda vai, eu preciso me posicionar como escola, mas nós estamos imersos, né, na questão da comunicação nesses aspectos todos aí, né? E eu acho legal isso que tu traz do posicionamento, que tem muito, cara, muito que isso se reflete em todos os negócios, né? Quando tu comunica, se tu vai se comunicar aquela escola do sonho, a escola perfeita, né? Os alunos perfeitos para todo, sem nenhum conflito, né? Vai atrair pais que estão buscando só isso, né? Então, no momento quando tu comunica exatamente a vida como ela é, né? Então, tu começa também a atrair esses pais mais interessados em discutir e também aqueles que pode converter, fazer eles entenderem que assim a escola funciona, assim que vocês acreditam ser o melhor da educação, né? Que é isso que vocês buscam, né? Então, acho muito, muito legal essa informação, porque é aquele alinhamento do comercial com o que de fato é entregue, né? Então, esse que acontece muito e é natural, né? A gente, né, dentro da própria criação, se a gente está sempre alinhando, porque as pessoas, né, os nossos vendedores, eles querem vender, nós queremos, né, obviamente precisamos disso, mas como a gente consegue ter um discurso alinhado para aquele cliente, quando ele chega, ele entende o que é de fato o nosso processo, porque não é por mal, né, mas às vezes tu colocou alguma coisa que não tá no teu pacote, aí como é que tu vai conseguir entregar isso depois, né? Vai criar esse atrito desnecessário, né? Com o teu cliente. Já né? começa com ruídos, né? Exatamente. Então, realmente tem que... O acolhimento, aquilo que se vive na escola, eu acho que esse é o papel da comunicação nesses canais que a gente está comentando. Ele é encurtar, eu diria, aquilo, como a gente falou, alguém que está num outro lugar, ele já começa a conhecer a escola. Que ele, ao entrar no site da escola, nas suas redes sociais e de outras maneiras... com a virtualidade, com a tecnologia, com o digital, ele possa ter a percepção real da escola, né? Perfeito. Então esse é o papel. E a gente sempre trabalha isso muito internamente, né, com os colaboradores e com quem nós nos relacionamos. E algo muito próprio do colégio, né? A gente sempre está buscando formação, está no nosso DNA. Eu digo, nossos professores são excelentes, mas excelentes também porque estão o tempo todo lendo, estudando, confrontando, validando e indo adiante, sabe? Assim, então isso está muito presente para nós. E isso a gente faz com quem a gente se relaciona. E sempre preservar a autonomia da escola. Então, até estou lembrando do nosso processo de criação com o site, né? Quando a gente chega no Pitol, assim, né? Eu preciso parceiros que entendam isso, né? Que entram e caminhem junto nesse diálogo, né? Então, uma das coisas que foi importante para nós ali foi encontrar mecanismos que dessem autonomia ao nosso pessoal de lidar com o nosso site. Não precisa o tempo todo ficar, agora faz isso, agora faz aquilo, agora... Né? E quando há integração, que o parceiro converja dos valores, dos propósitos, né? Disso que a gente está falando aqui, porque é fundamental para que dê certo. Né? Boa. Vocês têm algo que é muito, muito nobre assim, no mundo do marketing, que é esse posicionamento claro, né? Então, você aqui como diretor tem essa clareza e, evidentemente, né, por quanto que a gente vê o SEAT tanto de fora e também o Pitol mais por dentro como pai, né? É interessante vocês verem que todos os pontos de contato vocês têm essa coerência, né? Então, a gente, por vezes, sofre um pouco disso, né? De
pegar projetos de tecnologia na área de educação que nem sempre tem uma clareza, né, Pitol? E a gente lá, geralmente a gente é o fim, né? A gente vai executar algo a nível de tecnologia que lá de cima algumas vezes não vem bem alinhado. E a gente até brinca, ó, beleza, vamos executar isso aqui, é o escopo, é o que nos contrataram, mas tá claro para nós que não vai ser o melhor caminho, talvez, né? Então, é algo que a gente vem debatendo também, como muitas vezes entrar um pouquinho na parte estratégica do posicionamento de uma marca que a gente atende para dizer, olha, galera, qual que é o objetivo real que vocês têm e se tem clareza em tudo que vocês estão esperando e tudo mais, para a gente ser mais eficiente também, né? Porque para nós, às vezes, é frustrante, assim, a gente executar algo que a gente vê que não está bem alinhado, né? Então, é bom ter clientes como vocês que têm essa clareza, né? Sim. Que consigam comunicar e executar isso de forma... e aí tem o outro lado também, que falar em tese é mais fácil, né? Mas ter a consistência nisso nos pontos de contato que é um desafio, né? E como eu falava antes, assim, não é que você é pleno o tempo todo nisso, Claro. mas ter esta visão, ela me parece um norte, né? E ao mesmo tempo reconhecer que na realização, na hora de fazer, porque se você também não reconhecer isso, você não vai ver os seus gaps, não vai ver aquilo que você tem que aperfeiçoar, né? Mas passa por um direcionamento institucional, de fato, uma visão assim de um espaço que reconhece a relevância disso, que reconhece que está se desenvolvendo o tempo todo, né? E que pode e deve ser impactado por esse mundo também, que é o da comunicação, e ao mesmo tempo retroalimentar, né? Boa. Acho que até trazendo aqui o que tu trouxe é um dos motivos assim do SEAT ser um cliente ideal para nós, né? Porque a gente consegue construir algo em cima já com uma boa comunicação, um setor de marketing organizado. A gente, depois que constrói essa primeira versão do site, né, a gente dá total autonomia para o nosso cliente poder fazer as atualizações, evoluir o site, né? Para mim é gratificante quando como pai, o primeiro lugar que eu vou buscar informação é no site, eu entro lá, a informação tá lá atualizada. E até às vezes eu brinco com alguns colegas, mas como é que vocês... Não, a gente não fez nada, simplesmente entregou a ferramenta para o marketing poder atuar. Mas, por outro lado, também a gente tem esse canal aberto, então não é quando a gente entrega o site, a gente fecha a relação esperando uma nova movimentação, novas solicitações para ofertar um novo orçamento, né? A gente continua acompanhando essa jornada porque, por outro lado, o profissional de marketing não está todo dia em cima do site, então ele vai surgir dúvidas em como operacionalizar uma determinada parte do site e a gente está à disposição ali também para poder auxiliar, apoiar, né? E realizar, exato. É exatamente isso, né? É bem isso. E fazendo um gancho com a educação, a gente tem muito esse papel de suporte de educar, né? Para que, tu não conseguiu fazer isso dessa vez, a gente está te ensinando, se precisar ensinar de novo, obviamente a gente vai ensinar, mas justamente para garantir essa autonomia contínua, né? Não é um treinamento que tu fez há anos atrás que vai garantir que todas as pessoas que passam, né, pela operação do site vão conseguir eu acho que isso nos remete a um outro conceito importante que perpassa a sociedade e, portanto, um papel da escola, que é a emancipação do sujeito, né? Então, nas nossas relações, aí também, tu tá ali emancipando alguém que usa a ferramenta, e para isso ela tem que aprender, reaprender, refazer, tirar dúvidas, tentar de novo, né? E ela vai se emancipando, né? E ela, de fato, assim como todo um processo da escola, o meio, não é o fim, né? O site não é o fim, ele é o meio, né? Então, tudo aquilo a gente vê muito na escola, assim, tudo aquilo que começa a ter um lugar muito próprio, talvez ele está perdendo o seu papel no fim, né? Então, é isso, assim, né? Boa. Muito bacana. Tu trouxe aí, juro que a gente não combinou aqui, mas esse exemplo que tu deste da família que encontrou vocês através da IB, enfim. Vamos puxar um mérito um pouquinho para nós, né? Possivelmente essa família entrou no site, deve ter visto também, obviamente, em outras redes. Achou, né? no Google. Achou no Google, né? Então a gente brinca no dia a dia hoje. A IA, sem dúvida, está impactando muito vários negócios, né? E falando a nível de tecnologia, assim, é bem normal, assim, né? Então, para nós, de fato, é um desafio constante, cada vez mais acelerado, buscar acompanhar o movimento que está tendo, né, no nosso mercado e, querendo ou não, impacta outros também, né? Que é correr atrás dessa evolução da IA, né? Então,
E aí, por vezes, a gente esquece do feijão com arroz ali, que é o básico, que, cara, ter um site bem estruturado, que tem essa autonomia para o time de marketing, que quando um cliente ideal de vocês, que é uma família buscando o que vocês oferecem de diferencial, encontre vocês de forma clara, consigo ter ali um CTA, né, poder entrar em contato com vocês e espero que tenha dado negócio aí, tenham E no fim, conquistado um novo realmente a cliente. gente não falou, porque a gente combinou o podcast, a gravação é há uns dias, né? Aham. Isso é um exemplo de ontem, anteontem, Que legal. né? E algo bacana disso é o que tu falavas da atualização, né? Porque a nossa questão da Escola Internacional IB é recente. Boa. E a família procurou e já achou. Ou seja, a comunicação está funcionando. Tá. Não é. E a gente né, agora tudo é IA, né? Cada vez mais falando de IA, assim, mas ainda, enfim, tem ainda uma jornada, as pessoas ainda buscam informações, né? Mas eu acho que a IA vem um pouco do que a gente falava antes do celular, né? Claro. A IA ela vem mostrar de novo, e isso também está no DNA da escola, o papel do conhecimento. Com certeza. Né? A IA ela joga o conhecimento, né? Ela atira o conhecimento para o ar, ela é impressionante nisso. Mas como assim ela valoriza o conhecimento? Sim, ela, assim como a lei que tu estranha, tu diz, puxa vida, uma lei agora, cara, alguma coisa isso está sendo dito, tem algo no inconsciente, sabe? Então, aí agora, de novo, né? O que eu faço com essa ferramenta, com a inteligência que é do nosso tempo agora, né? Acho que é bem o que a gente tem falado aqui, né? Muito interessante. Boa. Nesse momento aí de metamorfose novamente, né? A gente está aí se adaptando. E fala um pouquinho mais, tu falaste do credenciamento do IB World School, né? Fala um pouquinho mais o que é exatamente para o pessoal, enfim, como que vocês conquistaram, né? E como isso se mudou alguma coisa já ou ainda vai mudar na operação propriamente de vocês, né? É bem interessante assim isso do IB, porque nós decidimos buscarmos a candidatura para o currículo internacional IB porque ele não demandaria cirurgia na escola, né? Bem pelo contrário. Nós já nos reconhecíamos dentro de vários quesitos que o IB, essa instituição suíça internacional, entende como educação, como papel de uma escola, né? E nós dissemos, nossa, isso tem match, como se diz, né? Tem relação aí. E fomos atrás e foi exatamente isso, porque o processo de candidatura para o IB, para se tornar candidato não é algo simples. Nós fizemos isso em 2 semanas, nós já éramos uma escola candidata. O processo de candidatura para o IB, ele é, assim, nem na média, assim, realmente para algo de 2 anos, assim. E nós conseguimos a autorização em 11 meses. Parabéns. E depois, que feito, pode ser, sim, legal, ficamos muito orgulhosos, felizes, mas é porque é o SEAT como ele é. A gente não precisou inventar nada, a gente não precisou... É o nosso diferencial desta questão que eu sempre digo, assim, do papel acadêmico e de conhecimento da escola. Esse é o lugar. E aí entra de novo o que eu falava no início, a questão da romantização da escola. A gente vende às vezes, né? Tem até teóricos, e está tudo certo. Então aí as teorias para a gente sentar, debater, dar opinião. Que a satisfação, o prazer, a escola prazerosa. Claro que sim, né? É o espaço de felicidade, de alegria. Mas vai ter só isso? Não. E às vezes para eu ser feliz, para eu ter o sentimento de venci, deu certo, é porque teve um desafio, é porque teve algo não tão bom, né? Então, eu não posso confundir a escola como entretenimento. Para isso existem outros lugares na sociedade. Claro que na escola tem entretenimento, mas o papel da escola é acadêmico, é de conhecimento. Esse é o papel da escola. E isso a IB valoriza muito. O outro bom, então, é da linguagem. Como é uma escola internacional, o português por si só não resolve. Eu preciso de mais línguas, eu preciso do inglês, do alemão, e isso o IB trabalha muito forte, né? O nosso é em inglês, né? O aluno vai ter o currículo internacional em inglês, mas o próprio IB exige, além da língua materna e desse domínio do inglês, mais uma língua, que o SEAT tem como excelência, que é o alemão. Então, é um outro ponto que já era vivido no colégio.
O terceiro ponto é a questão da iniciação científica. Nós estamos agora na 12ª edição do Aluno Pesquisador, que os bebês já pesquisam, né? Eu digo os bebês são os maiores pesquisadores, é impressionante como um bebê faz pesquisa e realiza, encontra soluções, encontra, né? Muito interessante. Isso se estende à gurizada do ensino médio, que depois escreve artigos, enfim. E daí o quarto ponto tem a ver com isso, que é esse currículo holístico, né? Daí a pouco aquela escola, nós somos líder no Enem, né? Somos uma das maiores escolas do estado, no sul do Brasil no Enem. Então o nosso foco é Enem, senta ali, Enem, Enem, Enem. Não, não é isso. Isso se esvai. Tudo certo, tem escolas que fazem isso. Né? Tem escolas que Enem, senta ali, Enem, Enem. Não é o que o SEAT faz. Onde é que está o currículo holístico? Nosso aluno participa de um conjunto instrumental. Os nossos alunos hoje estão em Gramado, né? Participando do Festival de Cinema de Gramado. Né? Os nossos alunos, para teres uma ideia, os terceiranistas, né? Daqui a pouco, de novo, contraditório. Enem, terceiranista, Enem, só... Não. Os alunos esse ano, do terceiro ano, fizeram tricô, né? Tricotaram, construíram mantas, as quais foram levadas a Taquari, numa casa de longa permanência, né? Para pessoas lá para o inverno. É disso, sabe? É desse currículo. Então, esse quarto ponto, esse olhar holístico, né? Esporte está no nosso DNA. O IB exige que o aluno, dentro de um componente que eles têm, que é o CAS, Creative, Active e Social, que no Active o aluno pratique atividade física. Não adianta ele gabaritar a prova de matemática, fazer uma boa redação. Ele não vai ganhar o currículo internacional se ele não tiver atividade física. Cuidar da mente e do corpo. O IB exige isso e o SEAT faz. Os alunos têm isso. De novo, quando eu estou falando essas coisas, jamais no sentido de perfeição, de que não tem dificuldades, não tem desafios. Bem pelo contrário, diariamente nós somos confrontados com desafios e dificuldades. Mas nós miramos essa excelência e temos pilares sólidos para essa realização com as pessoas. E o IB reconheceu no SEAT isso, né? Gosto de usar um outro exemplo quando a gente foi tentando mostrar para as famílias, né? A nossa região viveu recentemente todos os problemas com as enchentes. Teve a história das pontes, né? Então, assim, esse do paradoxo que às vezes a sociedade tenta colocar, não, é melhor ser mais humano, para que tanto, não precisa tanta prova, tanta química, tanta matemática, uma redação, não, sabe assim, tem às vezes uma tendência social de menosprezar e dizer que a escola é o lugar das relações, tão somente. Claro que a escola é o lugar das relações, né? Tá aí outro advento, o homeschooling, né? Nós, como SEAT, compreendemos que a educação é na escola. Né? Aqui que vai se dar, porque não é só tem momentos que eu tenho que sentar, eu ler, eu escrever, mas tem momentos que eu tenho que fazer isso com as outras pessoas. Né? Então, esse é o lugar, de novo, que a gente vem falando da escola. Mas voltando à questão das tragédias que a gente viveu, então, nessa questão do conhecimento e do tomar atitude. Tá, nós temos lá que fazer uma ponte. Só a nossa vontade de fazer uma ponte faz a ponte? Claro que é super importante. Se não tiver vontade, garra, vamos lá fazer a ponte não vai sair. Mas só a vontade, não, eu preciso de alguém que entenda de fazer ponte. Agora, ter lá 10 pessoas que entendem de fazer ponte e elas olharem, eu vou de helicóptero, eu vou de outro jeito, eu não preciso dessa ponte, para mim está tudo bem. Também não adianta. Então, é criar um sujeito para o mundo, sabe? Um sujeito do mundo e pro mundo. Né? Aí está a nossa mensagem que está no site também já, né? Que veio com o IB, daqui o mundo é mais pertinho, né? É isso, é a nossa raiz, o nosso lugar, mas que tem essas raízes também pelo mundo, né? Então, são coisas muito interessantes aí que o IB consolidou e referendou do SEAT, né? Então, nós estamos muito contentes, de fato, com isso, com as oportunidades que já estão aí batendo a porta, e oportunidades eu digo para a nossa gurizada mesmo, né? E, de novo, assim, daí alguns, IB é estudar fora. Não, eu posso ter um currículo IB para estudar aqui, para estudar ali, para estudar lá, e é isso que a gente trabalha muito na escola, né? Não é dizer, você tem que estudar tal curso, você tem que... Nós temos alunos que foram fazer teatro, foram fazer medicina, engenharia,
ser professor, ser enfermeiro, tem um leque de caminhos, vão ser jornalista, vão ser do marketing, é isso que a gente precisa. E eu preciso sempre manter vivo no aluno essa coisa de sonhar e planejar o seu sonho. E daí, dentro dessa realização, ele tem que ter escolha, capacidade de escolha. Eu tive uma menina certa vez que ela conquistou uma bolsa para ir para a Alemanha durante o ensino médio, chamamos ela e ela decidiu não ir. Sabe, é disso que eu estou falando. Uhum. Não estou dizendo que o aluno tem que ir para a Alemanha. Não, ele tem que ter condições de poder ir para a Alemanha. E daí, dentro do seu projeto de vida, ele vai decidir se vai ou não vai. Sim, ter a capacidade de escolher, de escolha, né? a capacidade de escolha. É isso aí. Hoje, Num mundo tão diverso, é que nem das profissões. A gente vai ver assim, preparar, porque hoje tem tanta profissão, inclusive vai ter profissões que vão acabar e outras que vão surgir. Então, tipo assim, fica na inércia e não prepara para nada, porque... Não, bem pelo contrário. Prepara para tudo, né? Como é que... e agora tu está dizendo, então, tu está preparando para a profissão que não surgiu. Tu é futurista, tu já viu a profissão que vai surgir. Não, uma outra coisa sim, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou preparando um sujeito exatamente para viver um futuro em que algumas profissões vão sumir e outras vão surgir. Mas não querendo dizer que eu tenho bola de cristal como escola e vou... Não. Então, nem a inércia e nem querer dizer vai ser assim, né? Então, isso é bacana de novo, né? De novo, qual é o lugar da escola? O que a música toca? Ela toca para, daqui a pouco, fica na inércia. Mas sabe, então pra quê? Nem todo mundo mais vai fazer faculdade. Cara, pode ser que algumas pessoas não vão fazer faculdade, pode ser que... Não sei, mas não é assim que eu vou preparar as pessoas. Né? Exatamente a dúvida, aquilo que a gente falava antes da família, né? Ela tá lá, se vai ter isso, se vai... aquela ansiedade, né? Como é que vai ser? Daí vem tu e diz, não, vai ser assim. Não, cara, vamos nos preparar juntos para esse mundo. Né? Para esse mundo de incerteza. E o bacana é que eu falava de novo, esse mundo complexo. Não complexo, complexo. Que bom não, que é poxa, complexo. Como lidamos com a complexidade? Né? Então. E isso passa, de novo, pelas relações. Né? A complexidade ela é enfrentada pelo papel da diferença. Né? Um jovem, uma criança, um adulto que... tu pensas diferente de mim, Pois é, teu ponto de vista não tem nada a ver com o que eu imaginei. E também não quer dizer, então, que tu tem... que outra coisa que paga hoje para as escolas. Então agora o professor falou, o colega falou. Então isso quase que confronta o teu posicionamento. Cara, segue o teu posicionamento, tá tudo certo. Sabe, é disso também. Claro que nas nossas relações nós vamos nos impactando, nos gerando interferências. E é, de novo, um papel. Mas passa por valorizar esse lugar do diálogo, esse lugar que a diferença tem na nossa sociedade, né? Boa. A gente se anima aí, né? Vai, Boa. Mas Eu até parei de anotar aqui que tem tanto insight, tanto gancho aqui. Enfim, mas tem vários pontos, mas de fato, para mim, no final, vocês focam na pessoa, né? E nesse desenvolvimento humano que é fundamental, assim, né? Então a gente tem esse desafio lá. Hoje a gente trabalha 100% remoto, né? Então a gente tem um time aqui no Sul, mas tem pessoa no Ceará, enfim, está bem espalhado no Brasil. Então a gente tem esse desafio também de criar uma empresa, por mais enxuto que a gente tem essa questão da cultura e tudo mais. Então, de fato, essa presença, né, que tu falaste ali sobre estar na escola e criar esse senso de comunidade é bem importante, né? E ao mesmo tempo, é difícil a gente não falar sobre tecnologia e IA, assim, Rodrigo. Nos fala um pouquinho mais como é que tu deu algumas pinceladas gerais, assim, mas como que vocês estão olhando, enxergando, debatendo e até aplicando a IA no dia a dia, tanto interno como negócio, e como que essa relação assim com os próprios alunos, né? Primeiro, então, eu diria assim que é não criar uma postura de resistência, né? É reconhecer, de novo, aquilo, né? Potenciais, dificuldades que o advento da inteligência artificial traz para a sociedade e, portanto, também para a escola. Então, o SEAT jamais vai vender, o futuro está na IA, o futuro é IA, e por isso que a gente faz IA. Não. A gente vai olhar para a IA como um fenômeno de sociedade, como algo que deve trazer, sim, melhorias e algumas coisas de vantagens para o desenvolvimento nosso como sociedade. E que isso possa ser também sustentável, né?
sob o ponto de vista individual e social de sociedade. Bom, é novo, daí vem o SEAT e diz, gente, IA é assim. Então, é novo, como é que tu... Segundo passo é, vamos aprender isso, né? De novo, a excelência, daqui a pouco, então o SEAT sabe tudo sobre IA. Não, de forma alguma. É que nem na pandemia, né? Quem falava muito com, assim, certeza sobre tudo na pandemia, a gente desconfiava, seja para um lado ou para o outro. Pô, um troço meio novo. Eu lembro de ter ido buscar, né, assim, como é que foi a questão da gripe espanhola, né, ou seja, tenta buscar na história da humanidade algumas coisas. O mesmo com o IA, com um pouco, surgiu o Google agora. Não pesquisa no Google, a enciclopédia. Né? Agora é o mesmo, IA nem pensar, fico no Google, né? Cara, não é dessa maneira que a gente vai viver as coisas. Então, a gente fez já muitas formações com os professores, Legal. Com dois focos, assim, bem ferramental, de entender como funciona, quais existem, como é que é ela, e o outro de como eu lido com isso, conceitualmente, né? Então, as duas coisas são fundamentais. E ainda seguimos estudando, né? Todos os anos tem havido formações para isso. E como eu disse, tudo na escola educa, então os diferentes setores administrativos passam por isso também, né? Então é por aí que a gente tem se desenvolvido aí também em relação à inteligência artificial, né? De sim assumir. Agora, há o desafio, quando a gente falava antes algumas coisas, e quando a gente faz benchmarking com escolas, né? Então não tem como o SEAT olhar a pleno para as questões de inteligência artificial. A sociedade está muito diversa, né? E, portanto, as demandas estão diversas, variadas, e isso acontece na escola. Então, tu tem questão de segurança, tu tem inclusão, tu tem, sim, isso da questão da tecnologia, essas questões que a gente falava de currículos, então, ou seja, tem muitos temas que recaem sobre a escola. Teve um ano até que a gente fez formações com professores que alguns professores disseram, na avaliação de desempenho, não, legal, foi bom, foram 3 atividades, mas agora eu preciso um tempo para digerir isso, né? No afã de tu querer fazer tudo, então, se eu, agora reseta a escola e só inteligência artificial, que em alguma medida ela exige, vai me gerar problema também. Claro. Né? Então, a gente pega o tema da inteligência artificial e vai estabelecendo prioridades dentro de todas as demandas que a escola tem, elege momentos e situações, né, para também ir ao encontro e poder, como eu disse, primeiro institucionalmente, claro que primeiro institucionalmente eu estou falando das pessoas, é o funcionário, é o professor, é o aluno, o pai, o jovem, né, porque também aí de novo vem algumas coisas, eu lembro da própria questão de segurança, né? Veio muito forte, daí é um tema super sensível, né? Mas não tem, diretor, um esquema ali que daí o filho entrou, vocês nos mandam que o filho entrou às 7h18 na escola. Na época, assim, a gente tentando entender tudo, assim, a gente foi refletindo, disse, olha, até acho que se isso você espera da escola, a gente pode aguardar um pouquinho porque vai ter outra maneira de você ter isso. Acho que não é esse o papel da escola, né? E tá aí, né? Hoje o pai, se ele assim entender, ele consegue monitora, rastrear o filho. Não, sem julgamentos, sim, mas é importante a reflexão. Eu quero rastrear o meu filho o tempo todo? Não, mas eu preciso, porque... Vamos botar na mesa, vamos falar sobre isso. Legal. Talvez muito é sentimento, é ansiedade tua. Sim. Né? Então, são coisas assim que... A mesma história ali da Pro. Hoje tem tecnologia, né? Por isso, a comunicação, ela educa. Hoje eu tenho um sistema que se eu quisesse, o aluno foi bem ou mal na prova, o pai já recebe um e-mail, um WhatsApp, um torpedo. Eu tenho como fazer isso. Sim. Tá, mas onde é que está a relação do pai e do filho? Daí o filho chega em casa, filho, eu vi lá, né? Tu foi mal na prova. Tá, mas até coisa do dia a dia da escola. Já guri, né? Sabe? Ele, sim, claro. E a gente que lida, né, com a gurizada, né? Aquilo que eu te falei antes, falava para vocês... Eles nem sempre acertam o tempo todo. Nós não acertamos o tempo todo. Claro. Então, o jovem ele está buscando referência. Então, às vezes, ele se atrapalha, ele faz algo que ele não deveria, ele exige uma conversa com a coordenação, com o professor, com o diretor.
e diz, gente, isso tem que mudar, isso vai ter que ser diferente. Posso já mandar um e-mail para o pai, olha, hoje conversei com seu filho sobre não sei o quê. Mas o aluno, a gente sabe como é, ele às vezes, mas se meu pai souber hoje, não vai dar certo tal coisa. Cara, não sei, vai ter que falar com os teus pais. Isso faz parte do desenvolvimento dele. Como é que eu vou falar com meu pai? Como é que... mas se eu falar, vou falar de noite, vou falar... Agora eu posso... não, tecnologicamente... Tá aqui, pai, seu filho hoje. E daí, assim, tu tira... Pode ser que o pai vai receber o filho naquele dia com uma coisa ruim, até não tão boa que aconteceu, e o pai tá fazendo... Oi, filho, que legal, hoje... Daqui a pouco o filho... Puxa, eu ainda ia falar isso que aconteceu na escola. Não, vou deixar para falar hoje à noite. Ou seja, sabe... Agora, se eu digo assim, não, aqui é tudo o pai foi... Eu estou comunicando. Eu estou instruindo a sociedade a não se relacionem. Porque a tecnologia vai ocupar um lugar. Mas, enfim... Eu só quero trazer um ponto aqui sobre aquilo que tu traz, né? Sobre inteligência artificial e também, né? Ela, assim como um site, ele é um meio e não um fim, né? Exato. Então... eu acredito que a IA, ela potencializa a qualidade. Então, algo que tu já faz bem, tu vai conseguir fazer melhor. Então, se o teu objetivo dentro da escola é pesquisar e aprender, tu pode utilizar ela para aprender. Mas, obviamente, que quem está dentro da escola sem o objetivo de aprender, eu já fui aluno e eu pendia, né, um pouquinho por às vezes, cara, só quero passar, eu quero me livrar disso o mais rápido possível. Eu vou usar a IA também a meu favor para aí sim acelerar algumas coisas sem qualidade, né? E aí isso até traz um ponto que a gente vive também no nosso dia a dia enquanto tecnologia, enquanto sustentar sites, né? Na parte mais ali de servidores, parte de infraestrutura, que é... A todo momento a gente tem gente tentando atacar. A gente nem comunica para vocês, mas tem gente lá de forma automática tentando invadir o site do SEAT, como tenta invadir todos os outros sites que a gente tem. Não é porque eles querem invadir o SEAT, eles querem invadir sites. Então nós temos que ficar criando mecanismos para proteger, até porque isso até sobrecarrega o nosso servidor, né? Claro. Então, imagina que vocês... E aí vocês também tem que... É muito sobre aprender, tipo, vai tendo atitudes, vocês vão descobrindo e atuando, e é super natural, né? E aí essa briga e esse desafio do uso e entender a cabeça do aluno e como se proteger não é uma coisa que vai vir pronta. Então agora que você criou um mecanismo que vai proteger de qualquer uso de inteligência artificial mal intencionada, né? Então... e olha de novo, isso que tu tá falando, assim, a questão de novo como uma oportunidade, né? E algo que parece, né, também tenho estudado um pouco disso, de inovação, né? Olha que inovador e tradicional ao mesmo tempo, ou talvez como tradição e inovação andam juntos, né? O que está ficando como máxima com a IA, né? É o melhor resultado ou o melhor prompt? Né? A melhor... E olha quão milenar é isso, de tu saber e não perder a capacidade de fazer perguntas, de fazer boas perguntas. Só talvez está mudando a palavra. Qual é a melhor... Total. Qual a maior capacidade que você tem de fazer prompt do melhor prompt? É isso aí. Então... Tem a ver com tudo isso, né? Então, de novo, aquilo que eu disse, a IA mostrou, olha, o conhecimento, né? E ela diz o valor de fazer perguntas, de instigar, de querer ir atrás. É isso que a gente... E, claro, vai transitar entre um sujeito que está se desenvolvendo, que está sujeito aos seus momentos, às suas intempéries, aquilo que é humano, daqui a pouco é mais confortável, quero... né? Mas como é que eu vou lidando com isso? Eu até tenho... Eu estou fazendo um curso agora e o instrutor lá criou uma ferramenta que tu, pela própria, no caso usando o Claude, eu conecto lá com o exercício e ele dá as perguntas na própria ferramenta da IA ali no Claude, né? Só que agora o Claude ele tá te sugerindo o teu próximo prompt. Ou seja, tá vindo a resposta pronta. E eu até brinquei com o instrutor, eu disse, cara, tipo, se fosse no meu tempo de colégio, legal, né? Mas agora eu realmente quero aprender, né? Como é que eu tiro isso, né? É o contrário, eu não quero a resposta, eu quero pensar nessa. Mas vocês deram exemplos muito bons de usar a tecnologia com sabedoria, né? Eu acho que esse é o grande... Tipo, o exemplo ali que tu falaste, de mandar o e-mail e tudo mais, é isso, né? A tecnologia nunca é culpada, né? É como a gente vai usar ou não ela de forma sábia para resolver ou amplificar os problemas que são inerentes, né? E o outro questão, de novo, por isso que a história de dançar com a música ou surfar com a onda, né? Sempre quando a gente, como sociedade, e de novo, não é julgamento, né?
Algumas transformações vão acontecendo no nosso corpo, na nossa mente, de acordo com a gente vai vivendo, né? Então, agora a onda é não ter, lembra? Não vai ter mais livros, as bibliotecas vão sumir, vai ser tudo, ou vai ter a biblioteca virtual. Daqui a pouco tu começa a ver, o país que agora não está tirando é o livro físico. Para nós, a educação, por exemplo, é a escrita, né? Tem teóricos hoje sustentando, né, a letra cursiva. A caligrafia foi rechaçada no mundo da educação. Eu lembrei disso porque é uma tecnologia, né? Pensa que os nossos avós que não tinham o caderno, como é que era o cérebro deles? Lembra que eles tinham... Todo mundo já ouviu falar, eu acho, do vovô, que tinha um quadrinho que ele apagava. Hoje tu tem o caderno, tu folheia, volta, tal. Esse cara não tinha isso. A própria matemática, né? Não tô de novo... então tu tá dizendo que tem que abolir o caderno e voltar pro quadrinho que... Não sei, mas a memória daquele sujeito era outra. Porque ele não tinha o recurso de voltar, o recurso tinha que ser aqui. Então a mesma coisa hoje, né? Vamos abolir a escrita. Beleza, o que eu vou perder com isso? Tem uma motricidade fina... Tem outras coisas que desenvolvem. Isso, de novo, assim, o aluno, às vezes, na escola, né, como bom aluno, para que estudar isso aí, né? Eu até tive agora, no meu mestrado, numa aula lá que eu tive, a professora mostrou métodos científicos para fazer pesquisa, né? E eles usavam matrizes, que é estudado no ensino médio. E eu acho que eu era o único da matemática ali, da educação, e os colegas, agora eu entendi por que eu estudei matrizes no ensino médio. Entende? Educação tem disso, sabe? Coisas que você aprende que não é direto a aprendizagem, às vezes ele é indireto. Quando tu aprende a escrever, claro, o escrever está ali, mas tem outros aprendizados por trás do processo escrever. O mesmo vai ser com lidar com essas outras tecnologias que estão aí. Né? Eu acho que muda o papel do que fez surgir a tecnologia, né? No caso da escrita, é porque a escrita à mão era a forma que a gente tinha de documentar as coisas. Isso. Hoje a gente não precisa mais disso. Mas ela tem um papel justamente mental, assim como traz o exemplo do esporte, né? Talvez no passado as pessoas caminhavam... Talvez não, com certeza as pessoas caminhavam mais, então não necessariamente elas precisavam praticar um esporte. Isso. Só que hoje elas não têm mais esse tempo de caminhada. Daí vão fazer... Elas vão fazer uma atividade física que o esporte não surgiu para incentivar as pessoas a se exercitarem. Exatamente. As ressignificações que nós vamos dando para as coisas da vida. Né? Pitol, puxa aí um gancho que é super recente, né? Que é a questão do cloud, que essa semana ele implementou uma... Então, não sei se chegaste a ver, Rodrigo. O cloud hoje é da Anthropic, enfim, a gente usa muito na empresa, né? Que eles tentaram botar meio que simplificaram como uma marca d'água, né? Tanto em conteúdo criado textual ou então, especialmente imagens, né? Então, qual que é a lógica, né? Tentar deixar um rastro um pouquinho de dizer, isso de fato foi feito ou teve intervenção de uma IA, né? Qual que é a tua visão, assim, deste momento, este movimento, assim, como que, de fato, isso pode ou não ser eficiente, assim, qual que é a tua percepção, né? Sei que tá meio novo ainda, sim, mas... Claro. Eu acho que tudo isso vem muito puxado pela Europa, né? A União Europeia é muito mais restrita e reguladora em relação ao uso da tecnologia. Você tem um lado bom e tem um lado ruim como tudo, né? Não precisamos entrar nesses méritos aqui. Mas se a gente focar em termos que eu estou entregando como resultado, sou eu humano que estou fazendo aquela entrega e não simplesmente delegando toda a responsabilidade para uma inteligência artificial, na minha opinião, a marca d'água não faz diferença nenhuma. Se eu estou intencionalmente querendo entregar esse conteúdo com o auxílio da IA, tudo bem. Até participei de uma palestra agora recentemente que estava falando sobre o comportamento, né, muito sobre, foi uma pesquisa feita pela universidade aqui de Lajeado, a Univat, sobre as gerações e, enfim, né, toda essa questão demográfica, como está muito relacionada ao ensino, né, que é o público deles, né, em termos de captação de novos alunos, e eles disponibilizaram essa pesquisa e lá trazem muito sobre essa questão dos jovens agora olhando para o conteúdo que é produzido por IA. Tipo, a internet, as redes sociais estão minadas então o que vai acontecer? Ele não vai julgar se é feito por IA, é feito por humano. Ele vai julgar se esse conteúdo é bom ou não é bom. Ele vai saber, incluindo julgando que se fosse isso há 10 anos atrás, feito com IA é uma coisa, mas hoje feito com IA é outra. Então, essas pessoas estão simplesmente querendo produzir coisa que sem ter a preocupação para quem está sendo entregue, né? Então, para mim é muito sobre isso, é sobre
o quanto tu tá botando tua qualidade, tá dando o teu toque ali naquilo que tá sendo entregue, né? Boa. E por outro lado, ele vem com um ponto bom, porque vamos pegar um exemplo no colégio. Se tu tem uma atividade que o professor restringe, isso aqui eu não quero que vocês utilizem IA, é uma forma de proteger que isso não está sendo feito com IA, por exemplo. Uhum. É isso, é o desafio do momento de como isso vai impactar em todos os setores, né? Então, é difícil por isso a gente tem que debater cada vez mais ainda. Por isso que o exemplo que tu deste no início ali sobre a questão do celular, para mim, foi muito nobre, assim, de trazer isso para o debate, né? Então, a gente tem que envolver outras áreas, outras frentes, enfim. Mas, Rodrigo, já indo um pouquinho para os finalmente, nos fala um pouquinho, assim, se tu pudesse dar uma dica aí do que vocês imaginam. Sei que essa é difícil, né? Mas o que vocês imaginam para daqui a 5, 10 anos, enfim. E até a nível de transformação digital, assim, né? O que você poderia até dizer para talvez uma escola que hoje não investiu ou não investe, ou ainda tem um receio em relação a essa transformação digital. Qual que é a tua visão, assim, do quanto que é necessário ou não, mas, ok, não podemos esquecer do lado humano, né? Mas como que tu vê isso, assim, para o agora e talvez um pouquinho mais à frente ali, né? O cerne é esse, eu acho que não criar o paradoxo de tecnologia e humano, eu acho que é uma coisa só, né? A inteligência artificial é humanidade, a gente reconhecer essas coisas, porque com isso a gente não vai segregar tanto e não vai ter tantos perrengues e também não vai dar com um pouco endeusar alguma coisa ou outra, né? Isso também nos facilitará, por exemplo, para outras coisas, né? Nós somos uma escola que tem um mega pátio, tem praças, tem verde, Então é isso, a criança ralar o joelho, a criança se sujar na areia, Isso também é tecnológico, isso também... Então, a diferença me parece que vai ser sempre essa, o diferencial vai ser sempre esse. Quando você transita entre essas oportunidades que estão postas na sociedade ou que a gente está construindo como pessoas e humanos, né? Eu acho que esse é o grande papel da escola, né? Então, sim, nós vamos fazer coisas... Aquilo que eu falava antes, né? Cara, isso a gente diz, cara, tu tem que sentar e fazer esses exercícios. Cara, agora vocês têm que fazer um grupo aí, um pouco de mentoria, o que entendeu ajuda o outro, o que não... Sabe? Agora vamos correr no pátio, vamos fazer cesta de basquete, vamos vamos fazer ginástica, vamos fazer teatro, vamos fazer outras coisas, né, que talvez ali não tem necessariamente algo digital, tecnológico. Cara, agora como é que é o melhor prompt aí para a gente fazer? A gente tem que resolver esse problema ali. Como é que a inteligência pode nos ajudar? Como é que... Sabe, a escola, me parece que ela vai ter esse lugar sempre, né? Porque não é querer dizer ou aquilo, mas não sei se os outros setores fazem isso, sabe? A gente viu isso na questão do Wi-Fi, por exemplo, né? Teve depois estabelecimentos que diziam que tem desconto para quem não usar o Wi-Fi, deixar o celular, né? Você começa daí a remar contra a maré depois, porque tu te atirou tanto que tu tem que... Então, eu acho que tanto que quando a gente pensa tecnologia, computação, hoje está na base nacional curricular do ensino médio, né? E não só do ensino médio, mas na lei está no ensino médio, tu tem que ter o pensamento computacional. Então, o colégio, as escolas têm que olhar para isso. Não só porque está na lei, mas porque, de fato, está no DNA. A escola não é uma ilha, né? Então, se ela se colocar como ilha, né? Embora esses paradoxos, né? Quando tu diz assim, o celular na escola é restrito, tu tá tentando ser uma ilha. Mas aí é de novo a sociedade fazendo o reset daí, né? Sim. E encontrando a escola como... Mas me parece que nos próximos 5, 10 anos vai se diferenciar quem não perder a essência do lugar da escola, que é preservar as diferentes oportunidades, os diferentes papéis daquilo que se tem como sociedade. Como eu disse, para mim isso não é antagônico, mas no senso comum, de forma, tu vê muito isso. Então, é lá no pátio se sujar na terra, na natureza, na areia, e a inteligência artificial. Eu acho que isso tudo tem uma relação, né? Mas isso eu acho que ajuda a exemplificar um pouco do que eu estou falando. Claro. Não é ficar ali... Não é os extremos. Né? Não é assim, agora... ou isso, não. Então, a criança não pode chegar perto de um celular. Isso é um extremo. O outro não. Aquilo que a gente também ouviu. Imagina se ele não aprender
que ele vai fazer depois no futuro? Ele tem que saber, o mundo vai ser todo tecnológico. Esse é um outro extremo, ao meu ver, entende? Ou tu leva para uma indicação sem sentido, ou um sentido um pouco mediano. Larga o celular porque no futuro ele tem que... Ou aqui as gerações, né? Há uma geração, talvez a nossa, que se meio que se até diga assim, ficou muito impactado, né? Porque tu faz isso. Nós também, se tivesse nos dado um tablet, com 2 anos também faríamos. Há 100 anos, se um humano tivesse ganhado um tablet, isso não é... Só que daí a geração olhou, meu filho, né? Cara, tu faria o mesmo, entende? Então, mas natural, né? É uma geração que viveu tudo muito... Que são mais inteligentes, né? Talvez o da IA vai ser o próximo, né? A geração que está vendo a IA pela primeira vez, daí, aos poucos a sociedade vai se dando conta, né? Vai buscando esse equilíbrio, né? Não, boa expressão, tá? Acho que vocês conseguem ter uma visão muito equilibrada em como lidar com todas as Nem sei se a gente consegue ter né? a melhor visão equilibrada, mas não perder de vista que eu preciso tê-la. É possível que, naturalmente, o SEAT às vezes se atrapalhe para cá ou para lá nessa visão, mas eu preciso ter esta vontade, esta intenção de encontrar esse equilíbrio. Eu acho que esse é o papel. Mas o equilíbrio é feito por altos e baixos, né? Então é natural. Exatamente. Bem, então, bem boa. Pitol, fala um pouquinho assim como que tu vê aí para os próximos anos, até para hoje em dia, né? Como que a tecnologia pode ajudar, desde a coisa que eu comentei antes do feijão com arroz, que é o simples ato de uma jornada básica de alguém entender o que é a escola, os diferenciais, fazer uma matrícula, ou até um pouco mais, assim, né? Como que é a tua visão, assim, como que tu acha que a tecnologia pode, e talvez como... o pode é interessante, né? Ajudar aí as instituições. Essa é uma pergunta bem difícil, porque está mudando muito, muito rápido, né? Mas eu acredito que vai mudar muito os meios, entendeu? Então, eu tenho dúvida se um site ainda vai ser necessário ou não, para que tipo de negócio ele vai continuar sendo necessário, qual que não é, né? Mas seguindo o que vem acontecendo hoje, eu acho que vai cair muito toda a experiência que tu conseguir fazer dentro de uma ferramenta de chat hoje, né? Eu acho que vai fazer bastante sentido. Era um tipo de interface que a gente não tinha até então, porque tu já tá ali tudo centralizado, tu começa a ter mais informações, né? Então, diferente de um Google que tu buscava e saía, agora tu fica ali dentro procurando e para todos os assuntos e ela sabe de tudo, assim. Então, eu acredito que vai vingar muito até não surgir alguma outra tecnologia que possa tornar essa ultrapassada, né? Porque tende a ficar tudo muito mais rápido, né? Mas eu acho que é muito, assim, esse entendimento de que a relação com a tecnologia vem mudando, a relação com os negócios vem mudando também, e tem que estar atento. Então, eu não gosto daquela ideia de que todo mundo vai fazer exatamente a mesma coisa, que eu não acredito nisso. Eu acho que tende aonde vai estar a maior massa de consumidores com um determinado padrão, né, que, enfim, muito levado para quem é muito mais influenciado vai ter, como vai ter as pessoas que vão estar buscando experiências diferentes. Então, estar atento, entender qual o público que tu quer atingir, é importante ali para tomar decisões de aonde colocar energia enquanto investimento em tecnologia. Boa. Tem esse desafio que a gente falou já em outros episódios, né, que é justamente a web agêntica, né? Então, hoje que a gente está acostumado a fazer num tradicional fluxo lá de buscar no Google, acessar um monte de site e tudo mais, a gente está na iminência de a gente terceirizar, entre aspas, isso para uma IA fazer essa busca e nos dar a resposta muito mais pronta, né? Então, é um desafio que também impacta um pouquinho na jornada, possivelmente, das instituições. A gente olha muito para o ensino superior, né, que a gente atua também muito fortemente, e lá, sim, a universidade já está olhando muito para isso, né, para fazer uma comparação, qual que é o melhor curso para mim, qual que é a melhor universidade para eu escolher, né, e tende a existir a necessidade dos sites estarem preparados para estarem, de fato, prontinhos para uma IA poder fazer toda uma jornada que hoje é feita por um humano. Então, enfim, é o desafio. Mas, de novo, muita gente esquece que ainda falta coisa básica, que é ter um site bem estruturado, com comunicações claras, né? Então, tem esse desafio da transformação digital. Então, por isso que eu te perguntei, Rodrigo, né? Porque muita gente já quer dar o passo lá na frente, não tem uma estruturação básica de dados, de informações relevantes, enfim. Então, cada caso é um caso, né? Mas vocês aí, como tem todo um planejamento e uma
no planejamento, vocês têm uma clareza no nível de comunicação, acho que o site acaba refletindo isso, todas outras, né, os outros pontos de contato, assim, né? Mas, Rodrigo, obrigado aí pela participação, a gente passou mais de hora aí, muito rápido. Nos fala um pouquinho, que tem um ponto importante que a gente não falou, questão de números, quantos alunos, professores, como que é isso também, e como que quem não conhece o SEAT quiser conhecer, quais são os melhores canais, além do site, que eu sou suspeito para dizer que é muito bom. Mas fala um pouquinho aí também. Isso, hoje nós somos aí na faixa de 1.610 estudantes, né? São as 2 unidades, na região alta a gente tem aproximadamente uns 300 alunos, aqui em Lajeado 1.300 alunos, nós somos juntos aí um time de 230 colaboradores, né? Nos diferentes setores da escola. Estamos aí chegando aos 135 anos, como falamos anteriormente, e esse é o nosso contexto, aí, a nossa realidade, né? Então, as famílias, sim, pelo site, pelas redes sociais, nas diferentes plataformas também, sempre vão partes já automatizadas, mas vão levar para vir até a escola, né? Legal. Convite para que a gente sente juntos, converse face to face, né? Sobre educação, sobre escola, sobre planos para a vida dos filhos, né? No curso técnico de enfermagem a gente vive um pouco mais isso que tu falaste, já que o próprio ensino superior vive, né? É uma outra realidade, mas com crianças jovens, o papel desses outros canais que a gente tem, como eu citei exemplos, que já têm dado resultado e estão conversando com a nova realidade de uma cidade, de uma região que recebe pessoas de outros lugares, que não é mais só, sim, o SEAT, a escola que o vô passou para o filho e o vizinho, né? Eu preciso conversar com as pessoas de outros lugares do mundo. Então, mas elas sempre vão fazer, claro, dependendo da distância, levam primeiro uma conversa numa videoconferência, mas vai indo até chegar, vamos sentar aqui, vamos circular pela escola, vamos interagir ali, vamos... O famoso tour presencial que não substitui o online. Exatamente, né? Legal. Mas muitos, como a gente falou, na realidade de hoje acabam só chegando nesse momento presencial se eu me comuniquei bem no digital. Né? O digital cumpre esse papel, ou seja, o que a gente falava antes. Ele encurta a distância entre o que está no digital e ou no mundo não tão físico presente com aquilo que está no mundo presencial, né? Que ele chegue lá, vi isso na internet, nossa, eu vi isso lá quando você foi para a escola. Tem um ponto que a gente até não... Mas é uma boa pauta que a gente poderia ter explorado mais, que é a questão justamente que a gente fala muito sobre, geralmente, no processo de comunicação mesmo, né? No ensino superior, geralmente a gente fala muito lá no equilíbrio entre convencer o aluno e convencer o pai, né? Aqui para vocês eu acho que inverte um pouquinho a ordem, vocês têm muito mais o foco talvez em passar os ativos de vocês para o pai. Claro que o aluno eu acho que tem aí uma importância óbvia, né, nesse processo decisório, mas eu acho que é muito mais em convencer o pai, né? Então vocês acho que tem uma... Acho que é mais um exemplo de diversidade social, assim. Eu tenho experiências em que o pai com uma criança de 4 anos, ele gostou da escola e decidimos, essa escola que ele escolheu. Legal. Outros com o filho no ensino médio, nós dissemos para ele que ele vai vir para cá porque, né, pegando extremos um pouquinho agora, né? E, claro, na grande maioria há um consenso ali da família, né? Então, eu lido muito com o aluno, com o pai, né? Mas o pai tem um papel preponderante aí, né? Que tem... A gente fala muito sobre né, eu gosto muito do brand, né? O quanto que é um mix aí de posicionamento, né? Não é só marketing, né? Mas essa percepção de valor que vocês conseguem passar, né? É isso aí. Por isso que é legal vocês terem todo esse alinhamento aí. Então, quer passar um papo final, assim, de encerramento, enfim, quiser falar sobre... Enfim, tenta dar uma fechada aí sobre tudo que a gente falou, enfim, essa tua relação com o SEAT, com o pai também. Tu não chegaste a ser aluno, não, né? Não. Tu era de outra cidade. Boa. Isso. Mas, boa. fecha aí. Foi muito bom conhecer mais sobre o colégio, né? Acho que esses papos que é difícil ter no nosso dia a dia, assim, conhecer mais, apesar de acompanhar. Eu sou bem ativo na comunidade, participo da Associação dos Pais, que eu acho que é super importante, assim,
é um momento que a gente já consegue conhecer um pouquinho mais de como, das atividades que estão participando, que estão acontecendo, né, dentro do colégio, mas ter essa visão também mais de futuro, assim, apesar de a gente já ter conversado um pouco, foi muito bom. E eu acho muito legal esse ponto que tu traz, né, da relação da tecnologia com o analógico, né? Então, agora nas tuas últimas falas sobre, tá, beleza, a gente vai negociar, a gente vai conversar digitalmente se necessário, mas vem aqui pro colégio, né? Então, para mostrar também que não é uma coisa ou outra, não é só digital ou físico, né? E como vocês se adaptam também a entender as necessidades e vocês, justamente, né, trazendo de novo aquela questão do meio e do fim, vocês estão muito focando no fim, né, e quando a gente foca nisso, o meio, ele precisa existir, né, mas ele se torna como uma ponte para que todo mundo consiga chegar no fim aí com a melhor experiência possível, né, então parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí, como pai também, tô muito feliz aí de ter o Antônio no SEAD. Nós também, pela relação aí, e são coisas que não se confundem, né? Elas podem se fundir, digamos, mas não se confundir. Mas essa relação de trabalho que temos juntos, ela é especial, como foi pautado bastante aqui, né? De momentos que para a escola foi fundamental contar com a participação de vocês no sentido de se desenvolver, de aprender, de realizar mais e de atingir objetivos. Mas também nesse ponto que a gente está falando aqui, né? Eu tenho certeza assim, de que o Antônio terá oportunidades de formação para ele a partir do que ele vê, né? Como disse o Pitol, é da APA. Claro que a gente vive lá, então, discutir sobre coisas do celular, temas, agora tem dia do estudante, a APA entra junto, vamos... mas também os alunos viram os pais ajudando a salvar a escola na enchente, por exemplo. Os alunos veem os pais fazendo pipoca no dia da família, fazendo espetinho na festa de inverno. Então tem a coisa prática de ajudar e fazer e realizar a escola, mas tem uma coisa de exemplo, né? Uhum. Então por aí que eu também vejo o Antônio tendo essa oportunidade de exemplo, de como é que eu valorizo a escola, como é que eu participo dessa escola. Aí entra os recados que a gente dá, né? Eles vão... Eu lembro uma vez ela ficou assim, minha mãe está fazendo pipoca. Nossa, era muito mais do que fazer pipoca. Super. Né? Então eu também vejo isso do que a gente tem construído como família e escola para o bem, que no caso específico aqui é do Antônio. Né? Boa. Eu hoje não moro mais aqui no Vale do Taquari, mas desde moleque, eu cresci em Cruzeiro, né? Então desde moleque cresci vendo vocês como referência de ensino, assim, acho que vocês têm o Vale como todo, né? A gente está aí, passou por vários desafios, enchentes, enfim, né? E querendo ou não, a gente ainda, a nível... Eu, quando voltei para cá após enchentes, me impressionei o quanto que Lajeado já conseguiu já estar restabelecido e parece que não aconteceu algo tão trágico aqui há 2 anos e pouco, né? Então, acho que vocês, sem dúvida, têm um papel fundamental em formar e ajudar a formar essa sociedade preparada para os... Resiliente, exatamente, para os eternos desafios e as eternas mudanças que a gente vai ter como sociedade, como pessoas, né? Então, Rodrigo, obrigado pelo convite, ou desculpa, pela participação, na verdade, pelas trocas, né? Então, obrigado aí também. Para você que curtiu esse conteúdo, a gente, como eu comentei no início, a gente está aí fazendo uma rodada de podcast, enfim, trazendo profissionais que atuam em diferentes áreas na área de educação. Em breve a gente vai lançar o nosso evento, o Cria Edu, que daí é um summit realmente online a nível nacional, onde a gente vai trazer com bastante profissionais diversos, de diversas também instituições. Então, fica o convite, em breve a gente lança. Então, obrigado pela companhia. Até a próxima. Isso aí. Bueno. Cara, sensacional. Bom demais. Já vou... Agora eu entendi como é que esse podcast de 4 horas funciona. Eu vou chamar o pessoal